O Paris Saint-Germain caiu pela segunda edição da Champions consecutiva nas oitavas de final, o que obviamente é um desempenho que chega a ser vergonhoso para uma equipe que tem simplesmente Neymar, Mbappé e Messi. Dessa vez quem vitimou o PSG foi o Bayern de Munique, né? Mais uma vez sendo carrasco dos caras aí. Vencendo por 1 a 0 lá na França, depois no jogo de volta o PSG teve chances, e não foram tão poucas assim, para conseguir pelo menos empatar o jogo no agregado, né? E a gente teve aí Davis tirando o gol do Messi, que era praticamente certo, o De Ligt dando carrinho, tirando o gol do Vitinha, que era absolutamente concreto, e o PSG, depois que perdeu essas chances, no segundo tempo praticamente sumiu, né? O Bayern cresceu, meteu 2 a 0 e mandou o Paris Saint-Germain de Messi e Mbappé para casa. Uma coisa inacreditável. Então eu queria assim, logo de cara, antes de entrar nas entranhas e entrar com profundidade nesse assunto, eu queria perguntar pro Yuri só assim sobre esse acontecimento da Champions League, né, cara? Como é que tu consegue enxergar, velho, um dos clubes mais poderosos e mais ricos do planeta tendo esse insucesso frequente na Champions League, né? Cara, eu acho que esse é o maior atestado de fracasso do projeto, porque a gente sabe que o PSG é um clube que ele existe em função da Liga dos Campeões. Tipo, tem vários projetos aí de multinacionais ou de donos bilionários que adquirem clubes. Só que, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, Chelsea e Manchester City, eles não existem em função da Champions, eles nunca existiram em função da Champions. Por exemplo, o projeto do Abramovich lá no Chelsea, ele já começou muito bem sucedido com aquele time do José Mourinho que dominou a Premier League, que fez aquela Premier League absurda. Aquilo dali já era um selo de sucesso muito bom. Claro que, assim, a grande coroação é a Liga dos Campeões, mas mesmo assim são projetos que não existem em função da Champions. O projeto do City mesmo é super elogiado e super respeitado por conseguir dominar o futebol inglês, que é aclamado como a liga mais badalada do mundo. Já no caso do PSG, por ter uma disparidade tão grande entre ele e os outros clubes no futebol francês, na questão financeira, isso faz com que eles já começam a Ligue 1 com a única possibilidade de perder. Então, tipo assim, a Ligue 1 ela já é do PSG quando começa a temporada. A única coisa que pode acontecer é eles perderem a Ligue 1. O que aconteceu, por exemplo, em 2017, quando eles perderam para o Mônaco, e em 2021, quando eles perderam para o Lille, do Galtier, que inclusive é técnico do PSG hoje. E aí, cara, quando um clube existe em função da Champions, e esse clube, o normal dele é cair nas oitavas de final, ou nas quartas de final, aí não dá, né, cara? Assim, me desculpa, mas não dá. Porque assim, o PSG caiu em oitavas de final contra o Real Madrid, caiu em oitavas de final contra o Manchester United, caiu em oitavas de final de novo contra o Real Madrid e agora contra o Bayern de Munique. E se buscar um pouquinho lá atrás, lá na época do Ibrahimovic, também tem temporada que caíram cedo. Eu acho que é muito pouco para um clube que foi montado para Champions. O PSG, ele não tem mais o que fazer na França. Ele não tem mais absolutamente nada que ele faça na França que vá tornar ele maior. Se o PSG ganhar as próximas 10 Ligue 1 e não conseguir ganhar Champions, ele vai estar exatamente no mesmo estágio que ele está hoje. Então, essa é uma situação, cara, que pessoalmente eu considero uma merda, cara, porque não dá para viver em função da Champions. É muito difícil ganhar Champions. Porra, olha o Manchester City do Guardiola. O Guardiola é provavelmente o melhor treinador da história do futebol. Montou uma máquina, o Manchester City dele é uma máquina e ele não consegue ganhar Champions. É muito difícil ganhar essa competição, cara. É muito difícil. A não ser que você seja treinador do Real Madrid, a não ser que você jogue no Real Madrid, que aí dá uma facilitada. Então assim, cara, você existir em função da Champions já tá na merda aí. E aí, a partir do momento que você existe em função da Champions e você não consegue nem chegar na semifinal, o PSG tem 2 semifinais de Champions, cara, na era Qatar. São 10 anos de era Qatar e os caras têm 2 semifinais de Champions. Sinceramente, cara, acho que é uma situação que, assim, eu fico até pensando na torcida do PSG. E, assim, não tô falando do torcedor modinha que tá, porque o Messi tá lá, eu vou torcer o PSG. Ah, porque o Neymar tá lá, eu vou torcer o PSG. Eu tô falando do torcedor de verdade do PSG, o cara que torce desde antes da era do Qatar. Tipo os ultras lá. A gente sabe que a torcida do PSG é uma torcida braba. Assim, a gente pode não gostar do clube, falar o que for, criticar, mas a torcida do PSG, meu irmão, os ultras, eles fazem uma festa absurda, especialmente nas noites de Champions League. Eu fico imaginando o que esse cara sente ao ver o clube dele nessa situação. Que virou brinquedo de bilionário, que virou um lugar onde os jogadores querem ir para descansar, para viver a vida boa lá, sem pressão, acomodados.
e tá nessa situação aí de nem conseguir passar de umas oitavas de final de Champions. E cara, só pra complementar o que tu falou, antes da gente entrar nos motivos desse fracasso possível, né, vale lembrar que o PSG foi comprado pelo Qatar em junho de 2011, foi feito oficial aí essa aquisição, né, e desde então as Champions do PSG têm sido queda nas quartas de final, quartas de final, quartas de final, quartas de final, oitavas, aí chegou na final em 2020, chegou nas semis em 2021, e agora de novo cai nas oitavas e mais uma vez nas oitavas consecutivamente. Então dá pra gente dizer com tranquilidade que nos últimos 11 anos, né, 11 anos, o PSG teve duas Champions que estão, digamos, ao nível do projeto deles, né? Que foi quando foi pra final e quando foi pra uma semifinal. E eu vi uma provocação de um cara no Twitter, cara, eu não sei se tu acha, talvez tu não tenha nem pensado sobre isso, Yuri, mas não sei se tu acha que tem alguma coisa a ver, mas ele falou assim, olha que coincidência, as duas vezes que o Paris Saint-Germain conseguiu ir longe na Champions foram vezes que os estádios estavam vazios por causa da pandemia. Não tinha, tinha menos pressão, talvez, não sei, alguma coisa do tipo assim, né? É uma curiosidade. Tipo assim, se a gente pega 2020 é uma Champions assim, cara, única na história, né? Porque era uma Champions em que era só o jogo de ir, jogo único a partir das quartas de final. Então, por exemplo, cara, eu sempre digo isso. Eu acho que se aquele confronto contra a Atalanta é ir de volta, o PSG não passava. Acho que a Atalanta, se pegasse o PSG em Bérgamo, aquela Atalanta daquela época, meu irmão, eu duvido muito que o PSG ia tancar, como dizem na internet. Quase não tancou já no jogo único, né? Exatamente, quase não tancou. Teve que apelar pro Choupo-Moting para entrar para decidir no segundo tempo. Mas é uma Champions completamente exótica. A de 2021, ela volta ao formato normal de ir de volta, só que ela ainda é sem torcida. E aí, por exemplo, a gente pega aquele jogo contra o Bayern de Munique, que o PSG ganha de 3-2 na ida, na Allianz Arena, e o Keylor Navas tem uma atuação absurda, que ele faz umas 25 mil defesas naquela partida só. Eu acho que se tem a torcida ali, cara, empurrando o Bayern de Munique, do jeito que os caras já jogaram muito bem, talvez o resultado pudesse ser outro. E assim, cara, a gente não tá supondo, é cientificamente comprovado que a presença da torcida empurrando os jogadores faz diferença no desempenho deles, faz diferença na concentração, faz diferença em tudo. Então, realmente, são duas Champions fora do normal em que o PSG conseguiu ir longe, conseguiu fazer jus a todo o investimento que eles têm. E mesmo assim, por exemplo, na Champions de 2021, eles caem na semifinal por Manchester City perdendo os dois jogos, né? Foi uma eliminatória muito abaixo do PSG. Perde no Parque dos Príncipes, perde no Etihad Stadium, acabou não chegando nem perto de aquela final. E nas outras, cara, como você falou, é realmente lamentável. Especialmente pela, assim, cara, acho que o que mais pega é a forma que o PSG é eliminado. Porque, pô, aquela eliminação pro Real Madrid no ano passado é um negócio, assim, vexatório, cara. Você abrir 2-0, você virar o intervalo com a vantagem de 2 gols, jogando melhor que o Real Madrid, e você toma um hat-trick daquele do Benzema, que, assim, o primeiro gol, eu até posso concordar que foi falta no Donnarumma, mas o Donnarumma deu mole demais ali, cara. Assim, pô, não dá pra você dominar a bola e ficar esperando o atacante vir em cima de você, né? Pelo amor de Deus. E o terceiro gol, o Marquinhos, ele simplesmente dá uma assistência perfeita pro Benzema fazer. Exato. Então, assim, cara, as formas que o PSG é eliminado, sempre acontecendo coisas estranhas, sendo superado de uma hora para outra, como se os jogadores estivessem meio desligados, como se eles não tivessem a intensidade necessária para competir na Champions, com o Neymar se lesionando toda vez em oitavas de final. É um negócio simplesmente, assim, cara, chega até a ser irritante, cara, quando você começa a analisar esse projeto, quando você vê tanto jogador relevante indo para lá para sempre acontecer as mesmas coisas. E eu já digo logo que eu acho que quem tem que cair no PSG não é só o elenco, não é só o elenco que tem que mudar, tudo tem que mudar no PSG. Tem que mudar o elenco, tem que mudar o treinador, tem que mudar a direção, tem que mudar a presidência, tem que mudar tudo, cara. O jeito que tá o PSG agora não vai dar certo. Pode disputar mais 10 Champions do jeito que tá agora, com essa diretoria, com essa presidência, não vai dar certo. Então, cara, só pra complementar um pouco o que o Yuri tá falando e começar a entrar nessa questão do elenco, né? Foi muito curioso porque, pô, naquela temporada, meu Deus, 22-23, 21-22, a gente considera que o PSG fez uma das maiores janelas da história. Os caras trouxeram o melhor jogador da Euro, que era o Donnarumma, trouxeram o Sérgio Ramos, trouxeram o Messi, trouxeram o Hakimi, trouxeram o Wijnaldum, que era super vencedor com o Liverpool. E aí a gente falou que, nossa, essa janela do PSG é uma coisa histórica e é isso e aquilo, beleza. Quando chega nessa temporada, eles contratam o Luiz Campos pra diretor de futebol lá, o cara muda um pouco o perfil e contrata um pouco os jogadores menos badalados, que a gente até elogiou muitas vezes as contratações, né? Como o Fabian Ruiz, o Carlos Soler, trouxe o Vitinha, o Renato Sanches, só do meio campo foram 4. Então foram duas janelas... Aí é que tá.
que tiveram coisas positivas, só que a gente acorda no dia seguinte a eliminação do PSG pro Bayern, e meio que quase em uníssono as pessoas gritando, PSG não tem elenco, PSG não tem elenco, PSG não tem elenco. O que parece uma loucura, porque tu olha pro elenco do PSG, no time titular os caras têm o Sérgio Ramos, o Marquinhos, Donnarumma, Verratti, Nuno Mendes, Hakimi, Messi, Mbappé, entre outros. Só que realmente, se tu for olhar assim pra questão do banco, né, vamos ver quem é que tava no banco aqui, eu vou até ler os nomes pra galera ter uma noção de quem estava no banco no jogo contra o Bayern de Munique. Bernal, lateral esquerdo. Bichiabo, defensor, nem conhecia, pra ser bem sincero. É gurizinho, jovem pra caramba. Ekitike, atacante. Garbi, Letelier, goleiro. O Mukiele, que entrou no lugar do Marquinhos, depois saiu lesionado, né? Pembele, que também é jovem. Sérgio Rico, goleiro reserva. Renato Sanches, Carlos Soler e o Zaire Emery, que parece ótimo jogador, mas ele é muito jovenzinho também. Então é um elenco que, assim, quem de nome que tem aqui, talvez, pra poder fazer uma diferença, né? Se tirar um dos três da frente lá, no caso o Neymar nem jogou contra o Bayern de Munique, né? Mas, assim, quem que é um reserva de alto nível pros três lá da frente? É uma coisa um pouco complicada pro Paris Saint-Germain. Então o PSG pode ser um clube que tem todo o dinheiro do mundo, contratou alguns nomes completamente absurdos, mas mesmo assim talvez tenha focado demais nas suas estrelas e não conseguido montar um time bom por trás, né? E essa questão aí é uma discussão milenar já no futebol, né? Times de galácticos, digamos assim, contra times mais equilibrados, que não necessariamente tenham tantos jogadores fenomenais, mas que tenha o talento está mais espalhado pela equipe, tenha mais talento no banco para poder fazer diferença vindo do banco de reservas, né? Lembrando que em termos de lesão, não é que o PSG também tava assim com 300 mil jogadores lesionados, né? Kimpembe e Neymar. Neymar muito importante e tal, mas é isso, né? Então, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente dessa política de contratações do PSG. Tu acha que um dos problemas é o fato deles, tipo, ah não, contratamos um trio de ataque tica das galáxias e o resto meio que, tipo, contrata um jogador qualquer, não tem o mesmo nível do time titular, como é que é? Eu acho que o ótimo exemplo tá exatamente aí do lado, que é o Bayern de Munique. Cara, olha a diferença do elenco do Bayern de Munique pro elenco do PSG. Assim, claro que o PSG tem um ataque melhor que o Bayern de Munique. Só que olha como o time do Bayern de Munique é super equilibrado. Ele tem jogadores bons em todas as posições e ele tem reservas bons em todas as posições. Deixa eu ler, pra quem tá ouvindo aqui, eu vou ler rapidinho alguns jogadores do banco do Bayern de Munique, né? Então os caras tiveram aí o Daley Blind, né, ex-Ajax, Cancelo começou no banco, Gnabry começou no banco, Gravenberch, ex-Ajax, Mané começou no banco, Mazraoui, né, o lateral aí do ex-Ajax e seleção de Marrocos, Sané começou no banco, e ainda se quisesse tinha o nosso querido Matistel, que também é um jovem aí que tá fazendo diferença, contando ainda jogadores lesionados, Neuer, Pavard e Lucas Hernandes. O Pavard tava suspenso pelo cartão vermelho sofrido na ida. Ah, isso. Aí você olha esse elenco do Bayern super equilibrado, com várias opções e compara com o do PSG, e assim, cara, é uma vergonha. A sensação que dá, cara, é que os caras do PSG, eles tinham, assim, um budget, eles pegaram esse budget, investiram em vários figurões, vários bambambãs, e aí o que sobrou, eles disseram, vamos completar aqui com o que sobrou. Porque assim, você falou da última janela de verão, em que eles trouxeram caras como o Vitinha, o Renato Sanches, o Carlos Soler. Quando você compara o meio-campo das duas equipes, cara, é um negócio vergonhoso. Sério, de um lado você tem Kimmich, Goretzka e Thomas Müller, o meio-campo dos melhores da Europa, e do outro lado você tem Verratti, Vitinha e Fabian Ruiz, cara, me desculpa, não dá. Assim, não tô nem dizendo que são jogadores ruins. Eu acho assim que, o Ruiz e o Vitinha são jogadores, pra mim, medianos a nível europeu. E o Verratti, que eu considero um muito bom jogador, é um cara que, assim, já não tá no seu melhor nível. E foi ele que entregou 2 gols contra o Bayern de Munique ainda. Exato. Assim, o Verratti, cara, esse Verratti de hoje não é o Verratti de 2 anos atrás, 3 anos atrás, que era um meio-campista simplesmente absurdo, que conseguia ganhar duelos contra qualquer jogador da Europa inteira. Hoje ele já não tá mais nesse nível, ele já tá num nível abaixo. Tanto que, o Verratti é um jogador que leva cartão amarelo todo jogo porque chega atrasado pra cacete. E aí o Vitinha, assim, fez uma primeira metade da temporada excelente, e aí passou a Copa do Mundo, ele voltou, nossa senhora, cara, assim, nem parece que é o mesmo jogador, parece que eles trocaram o Vitinha, tá ligado? O que ele tá jogando nessa segunda metade da temporada é um negócio patético. E o Fabian Ruiz também, que era um cara que jogava até um futebol interessante no Napoli. Não, o cara jogava pra caralho no Napoli. Eu tava até brincando que no voo de Nápoles pra Paris, ele esqueceu o futebol no meio do caminho, mano, que não é possível. Um time como o PSG, ele entra numa eliminatória de Champions com essa diferença tão grande pro seu adversário em questão de elenco, acho que é uma prova de como a coisa toda foi mal montada. E assim, acho que outro exemplo são os dois alas, Nuno Mendes e Hakimi. Eu não tô nem dizendo que são maus jogadores, eu até acho que são bons jogadores. Mas você contrata 2 jogadores dessa característica
e entrega na mão de treinadores que claramente não estão sabendo ou que não usam jogadores dessa característica para jogar nesse esquema, não tem como dar certo. A sensação que eu tenho, cara, é que os caras lá no PSG, sei lá, diretor de futebol, presidente, dono, seja lá quem for, eles montam o elenco e aí eles entregam na mão do treinador e façam, ó, eu quero que você ganhe a Champions com esse elenco que não foi você que montou, foi eu. Tá me entendendo? E não tem como isso dar certo, cara. Não tem como isso dar certo. A última vez que o PSG teve um treinador bom, um treinador top, que queria realmente botar ordem nas coisas, eles foram lá e demitiram na metade da temporada, que foi o Thomas Tuchel. Só ali, cara, já foi uma cagada colossal. O PSG, ele deu sorte de um treinador do nível do Thomas Tuchel ter aceitado ir lá pro projeto deles. Levou os caras pra uma final de Champions, levou os caras pra uma semifinal de Champions. Fez eles se classificarem naquele grupo da morte com o Manchester United de Leipzig na Champions 2021. E aí eles foram lá e demitiram eles. E aí, de lá pra cá, cara, foi uma decisão errada atrás da outra, tanto em questão de treinador, quanto em questão de elenco. Então é por isso que, assim, cara, esse elenco do PSG hoje não tem como ganhar Champions com esse elenco. Não tem como. Não vai ganhar nessa temporada, não vai ganhar na próxima e não vai ganhar na outra. O PSG tem que, se eles ainda quiserem, né, se eles não forem desistir do projeto, eles têm que começar um processo que vai demorar, que vai levar tempo, mas que precisa ser feito. Porque do jeito que tá agora, a chance de dar certo é zero. Cara, mas tu não acha que às vezes é um pouco muleta ficar falando que, porra, não tem, é o elenco, é o elenco, é o elenco. Porque, tipo assim, cara, eu fico lembrando de histórias incríveis, né? Olha só, é claro que isso não é a regra, né? É a exceção. Mas aquele Chelsea que tava com o Lampard lá, parecia um catado de jogadores em campo, chegou o Tuchel e Chablau venceu a Champions League. Ou até um time como o do Atlético de Madrid, que obviamente teve um trabalho brilhante do Simeone por trás, né, com aquelas retrancas lá. Mas se tu pegasse assim, questão de elenco, ninguém nunca falaria que aqueles times do Atlético de Madrid que chegaram na final de Champions eram melhores do que esse elenco aqui, né? Pô, não, tinha o Godin, tava jogando pra caralho, tinha não sei quem lá. Mas assim, nome por nome, tem times que com elencos muito piores conseguiram coisas muito mais grandiosas, né, a nível europeu. Mas assim, a questão que eu mais falo não é o nível do elenco, é o desequilíbrio do elenco. O elenco do PSG não é um elenco fraco, é um elenco desequilibrado, entendeu? Ele tem jogadores muito bons em tal posição e jogador ruim em outras posições. Tem jogador que nem reposição no elenco tem um cara lesionado, Chablau foi pro caralho. Pô, você pega a zaga do PSG, cara, você tem um veteranaço ali, que é o Sérgio Ramos, que é um cara que teve ano aí que ele mal conseguiu jogar de tanta lesão que teve. Você tem um cara que tava numa fase absurda e hoje tá jogando merda nenhuma, que é o Marquinhos, e o resto é guri, cara. É jogador muito jovem, como o Bitiabu. O PSG não pode chegar numa Champions, que a opção de defesa reserva dele é um garoto de 18 anos que acabou de subir pro profissional, cara. Me desculpa, não dá. A mesma coisa pro meio campo. O PSG olha pra opção de meio campo e tá lá o Zaire Emery de 16 anos de idade. Cara, o maluco tem 16 anos. É sério, cara. O PSG olha pro banco de reservas no jogo de Champions pra mudar o jogo e ele tem um guri de 16 anos de idade lá sentado, pô. Não dá. É o exemplo que eu tô falando. Olha o Bayern de Munique, cara. O Bayern de Munique, ele nem tava precisando mudar o jogo contra o PSG. E eles entraram com Sané, Mané, Gnabry, João Cancelo. Pô, olha a diferença brutal. O PSG não tem essas opções. Quando o Mbappé tá mal, o PSG não tem opção. Quando o Neymar tá lesionado, o PSG não tem opção. Quando o Messi tá mal, o PSG não tem opção. Entendeu? É desse desequilíbrio que eu tô falando. A sensação que dá é que eles pensaram, não, vamos contratar alguns jogadores muito bons aqui, alguns figurões, e o resto vai se desencadear. Mas não é assim que funciona o futebol, cara. Não é assim. Tu acha que esse time vai ficar lembrado no futuro, talvez mais ou menos como foi aquele dos Galácticos do Real Madrid? Que a gente tava até soltando um vídeo recentemente no Eurofoot, né? Que falava sobre alguns técnicos que pegaram aquela equipe na mão e não conseguiram fazer dar certo. Que era mais ou menos o mesmo desequilíbrio. Do meio pra frente, é aquelas coisas que bombam no Twitter. A gente fala, nossa, olha o elenco do Real Madrid naquela época, 2004, não sei o que lá. Daí tu bota lá, porra, Ronaldo Fenômeno, o Figo, o Beckham, não sei o que lá, papá. E aí, do meio pra trás, era meio que tipo, ninguém nem lembra. Quem que tava jogando? Ah, nem se sabe, nem se sabe. E aí tem um técnico lá, por exemplo, que reclamou muito quando o Carlos Queiroz, né? Quando saiu o Makelele, que era um volante que meio que fazia a liga defensiva da equipe. E saiu esse cara, né? E o restante da parte defensiva foi pro buraco, assim. A última parte da temporada deles foi uma coisa horrorosa, né? Isso agora eu tô esquecendo. Acho que era a temporada 2003, 2004, se eu não tô enganado. E realmente tinha esse desequilíbrio também entre a parte defensiva e a parte ofensiva. Tu acha que no futuro, talvez, principalmente se começar a desmontar, né? Vai que daqui a pouco sai o Messi, sai o Mbappé, sei lá. Tu acha que vai ficar lembrado na história mais ou menos como um conto daquele do Real Madrid? Eu acho que vai ser alguma coisa parecida, cara. Outra coisa que aconteceu com aquele Real Madrid foi que eles não trouxeram a reposição do Hierro, depois que o Hierro saiu.
E acho que até é parecido com o PSG no caso do Thiago Silva. Eles não renovaram com o Thiago Silva, que era um jogador que ainda tinha e ainda tem um nível excelente, né? Tanto que depois foi pro Chelsea e jogou e ainda joga muito bem no Chelsea. E aí eles repuseram o Thiago Silva com o Sérgio Ramos, que é outro veterano. E que é um veterano que tem condições físicas piores do que o Thiago Silva. E eles também não conseguem trazer um volante que seja tipo um Casemiro, um Rodri, um Fabinho, dessa característica, entendeu? Toda temporada o PSG entra na Champions com meio campo, cara, que é engolido pelo meio campo das outras equipes. Tanto que, pô, você vê várias vezes, o Neymar tem que recuar para tentar fazer alguma coisa no meio campo, o Messi tem que recuar para tentar fazer alguma coisa no meio campo, porque o meio campo do PSG, ele não aguenta, ele não tanca o meio campo das outras equipes. É sempre assim, toda temporada o PSG, ele repete os mesmos erros, cara. É um negócio simplesmente, assim, é bizarro o que acontece no PSG. Fora que também, eles ainda têm a questão de ser cemitério de jogador, né? Porque, pô, os caras contrataram o Donnarumma numa fase absurda, melhor jogador da Eurocopa, decidiu a final da Eurocopa. Chega lá o Donnarumma, ele falha em 2 Champions seguidas. Falha contra o Real Madrid, depois falha contra o Bayern de Munique também. Sei lá, cara, assim, esse projeto do PSG, cara, a sensação que dá é que nunca vai dar certo, tá ligado? Nunca vai dar certo. Por todo o contexto, pela liga na qual o clube está inserido, pela forma que as coisas são geridas lá pelo presidente, pelo dono, pela forma que os jogadores se sentem tão à vontade lá. Porque assim, cara, isso é outra coisa que tem que ser ler também. O jogador não pode estar se sentindo muito à vontade, tá ligado? O jogador não pode chegar num clube e ter aquela sensação de, não, aqui tá bom, aqui eu faço o que eu quiser. Aqui eu me esforço quando eu quiser, aqui eu treino duro quando eu quiser, aqui eu volto pra marcar quando eu quiser. E é isso que acontece no PSG, cara. É isso que acontece no PSG. A Champions League, ela tem 13 datas possíveis numa temporada. 13. O jogador de futebol, lá no PSG, ele passa todas as outras datas jogando a freio puxado, jogando com intensidade baixa, jogando como quem não quer nada, como quem não se importa com nada, só para se divertir, só para treinar. E aí quando chega na hora da Champions, cara, o sangue tá frio. Cara, eu tava procurando... Eu não necessariamente concordo com tudo que tu falou, tá? Mas eu tava procurando opiniões de pessoas aí da mídia internacional sobre o que aconteceu com o PSG. E acabei caindo lá nos ingleses porque, bom, eu falo português e inglês, né? Daí eu acabei indo lá e tava vendo algumas opiniões, por exemplo, o Joe Cole, né, ex-jogador aí principalmente do Chelsea, falou que o PSG foi construído para ganhar a Champions League, mas está muito distante e o projeto do PSG parece que vai ser um fracasso total. A gente também teve alguns caras aqui como os nossos queridos Hargreaves, ex-jogador aí de Manchester City, Bayern de Munique, Manchester United, né? E falando tipo assim, cara, o projeto do PSG tem que ser reconstruído do zero. Ele literalmente falou o seguinte: tem que rasgar o projeto que eles têm nesse momento e começar do zero. E aí ele citou uma coisa que eu não sei se pra ti faz sentido. Pra mim também às vezes parece um pouco querer arranjar desculpa, sabe? Mas ele falou, cara, cadê os franceses do time do PSG, né? Tem um Mbappé lá, beleza. Mas fora isso é uma garotadinha, pequena, né? Ele falou, cara, se você quiser fazer um time que dê certo... Ele citou exemplos do Chelsea, quando tinha uma espinha dorsal lá que passava, por exemplo, por Lampard e John Terry, né? Ele citou aí... mais recentemente também o time do Manchester United, em que ele chegou a atuar também, que tinha muitos jogadores ali do Reino Unido. E aí ele fala que o PSG não tem conexão com o seu povo local, que o PSG era um clube e que tinha uma torcida muito ardente, né? Uma torcida muito... gostava muito da equipe. E que obviamente os caras ficaram felicíssimos quando foi comprado e começou a contratar craques. Tipo assim, se voltasse 15 anos do passado e falasse pra um torcedor do PSG daquela época, com o teu clube disputando 11ª colocação no campeonato, falasse, pô, cara, daqui 10 anos teu time vai ser esse aqui, com Messi, Mbappé, Neymar, vai ser rico, vai ser os caras... Todo mundo aceitaria. Só que ele acha, o Hargreaves, né, que acabou se criando um distanciamento nos anos recentes entre o PSG e a sua comunidade local, essa torcida, as suas raízes, assim, o PSG virou um catadão de jogadores de vários lugares do mundo que não tem nenhuma conexão com a França, né? Segundo ele, tô falando, eu não concordo necessariamente com essa opinião, mas ele falou, cara, o Pamecano teria que estar jogando no PSG, o Fofana, por que foi pro Chelsea, teria que estar no PSG, o Coman, deixaram sair por quê? Tinha que estar no PSG, o Nkunku, por que não foram atrás e deixaram o Chelsea contratar? Sim. Por que você não monta um time que tem alguns dos melhores jogadores franceses, né? E que isso talvez também ajude na questão da
da sintonia fina que esses caras também poderiam obter dentro da seleção francesa, né? Além de criar uma conexão maior, porque muitos jogadores aí, cara, eram da região de Paris, nasceram apoiando o PSG, cresceram gostando do clube e que teriam talvez digamos, um fogo no coração a mais pra defender a camisa do PSG. E uma coisa que ele falou que é o seguinte: tu monta o time com os jogadores franceses aí dos melhores que tem aí nessa faixa de idade de uns 20 e poucos anos, pra ganhar a Ligue 1 vocês vão ganhar, não tem problema, não se preocupe com isso. E aí tu faz um projeto pra Champions League, né? E só pra complementar isso tudo que eu tô falando, depois a gente também teve o Thierry Henry, né, que é francês, obviamente, fez história aí pelo Mônaco e principalmente pelo Arsenal, né? Ele conversando com o Carragher, lenda histórica do Liverpool, e ele basicamente questionando qual que é a identidade do clube, qual que é a filosofia, qual que é o projeto. Não se sabe o que o PSG tem de definido, né? E ele tava questionando também toda, tipo assim, quase que unânime entre esses analistas aqui, que tipo assim, não, cara, esse projeto aí, esquece, assim não vai dar certo, tem que mudar alguma coisa, né? E aí nessa questão de mudar alguma coisa, vale lembrar que na última temporada o PSG já fez uma mudança, que foi a contratação do Luis Campos, um cara aí responsável por exemplo, fazer o Lille ganhar trocentos bilhões de reais aí, de euros no caso, né? Com jogadores bons que ele conseguia identificar em outros mercados, trazer pro Lille, depois revendia. Aí ele foi pro PSG, fez essa janela de transferências que a gente chegou a elogiar no começo da temporada, trazendo jogadores com um nível um pouco menos de estrelismo e um pouco mais de jogadores bons que não necessariamente iam ser muito caros nem nada do tipo. E aí, no final das contas, já estão questionando o trabalho dele também. Então, assim, eu diria que no Paris Saint-Germain hoje não tem talvez o único jogador e a única pessoa dentro do clube Paris Saint-Germain que não seja questionado nesse momento é o Mbappé. E olha lá, porque ele também ficou na marcação aí no jogo contra o Bayern de Munique na volta e não conseguiu jogar, né? Mas enfim, tu acha que alguma dessas críticas aqui fazem sentido? Como é que tu acha que... Enfim, comenta aí. Eu tenho um dado. Desde 2017, sabe quantos jogadores da Ligue 1 o PSG contratou? Deu um chute aí. Não faço ideia. 3. Caralho. Nos últimos 6 anos, o PSG contratou da Ligue 1 Mbappé, Ekitike e Renato Sanches. Só. E aí, assim, pô, eu acho até que essa questão deles questionarem a identidade do PSG em relação ao seu país, à sua cidade, ok, mas não necessariamente você precisa ter isso para ganhar Champions, porque, pô, é só você pegar o Chelsea de exemplo. O Chelsea ganhou 2 Champions, sendo que o Chelsea ele é um clube que é conhecido por já ter até escalado o time sem inglês nenhum, né? O Chelsea já chegou a entrar várias vezes aí com escalação, um 11 inteiro, que não tinha um único jogador inglês. E tem outros exemplos também, pô, você pega o Real Madrid, na maioria das vezes o Real Madrid ele monta timaços que tem 1 ou 2 jogadores espanhóis e o resto é tudo estrangeiro, é jogador brasileiro, é jogador alemão, croata, não sei o que, francês e etc. Então, assim, não necessariamente você precisa ter essa ligação com a sua nacionalidade para você ser bem sucedido na Champions. Mas eu concordo que o projeto precisa ser remontado do zero e precisa ser um projeto paciente. Eu acho que o principal problema do PSG hoje, cara, é que eles já fizeram tanta merda na Champions nesses últimos 11 anos que a paciência ela já tá no limite, tanto para a torcida quanto para o cara lá que comprou, que investiu a grana no Paris Saint-Germain. Então eles estão naquela de, tem que ganhar agora. E nesse pensamento de tem que ganhar agora, é que eles vão contratar o Sérgio Ramos com 35 anos de idade, é que eles vão contratar o Messi já numa reta final de carreira, que só tava querendo treinar para jogar a Copa do Mundo, né? Vamos falar a verdade aqui. E assim fica, né? Nessa montagem de elenco toda descabida. Como eu disse, eles montam o elenco e depois jogam na mão do treinador para o treinador se virar. Ao invés de eles trazerem um treinador bom, que tem uma filosofia estabelecida e começar a montar um projeto junto desse treinador. O PSG ele não faz isso. O PSG ele monta o projeto e depois ele pega o treinador e fala, tá aqui esse projeto, se vira. Ganha Champions com isso aqui. Se não der pra ganhar, a gente vai trazer outro cara que vai tentar ganhar também. É isso que o PSG faz ano após ano. E é isso que não vai dar certo. Eles têm que realmente estabelecer uma filosofia, estabelecer um modelo de trabalho e ter paciência. Não vai ganhar Champions de um ano para o outro, cara. É capaz de, se o PSG realmente reformular o seu projeto, ele caia nas oitavas de final da Champions de novo, caia nas oitavas de final da Champions de novo, até que eventualmente consiga chegar nas quartas de final, para depois chegar na semifinal e aí ver se ganha Champions depois. Mas com esse imediatismo que tem lá dentro, cara, nunca vai dar certo. Tá, mas deixa eu fazer uma provocação pra tu, cara, olha só. Futebol, muitas vezes é o detalhe, né? Eu sempre penso isso. Muitas vezes é um lance que acontece ou deixa de acontecer. Nesse caso do Bayern de Munique contra o PSG, por exemplo, se o Vitinha faz aquele gol, se ele não tivesse chutado como se o pezinho dele fosse quebrar, né?
ele manda um chutinho ridículo de fraco ali e o nosso querido De Ligt acaba tirando, aquilo ali poderia ter mudado o jogo. Aí eu te pergunto, Champions League na final de 2020, PSG e Bayern de Munique, 0 a 0, Bayern de Munique faz uma lambança na defesa, a bola cai com o Mbappé, ele abre para um camarada que passa na direita, ele não sei quem que era, devolve pro Mbappé, frente a frente com o Neuer na marca do pênalti, ele recua na mão do Neuer, em vez de fazer o gol. Se aquele gol sai, por exemplo, e o PSG ganha aquela Champions, digamos 1 a 0, tu acha que a gente estaria falando de forma completamente diferente sobre o projeto? Eu acho que não. Eu acho que a gente estaria falando de um projeto que foi bem sucedido, que conseguiu seu objetivo. Só que eu acho que mesmo que o PSG tivesse ganhado aquela Champions, eu acho que o cenário dessas Champions recentes teria sido alguma coisa parecida, cara. De queda em oitavas de final, de fracasso, dessas briguinhas de egos que tem lá dentro do PSG. Acho que a coisa ia continuar parecida ao que é hoje. Eu concordo com você que, assim, futebol tem muito detalhe, mas essa questão do e se, eu prefiro fazer uma análise do que eu vi do jogo. E se o Vitinha tivesse feito o gol? Na minha opinião, se o Vitinha tivesse feito o gol, o Bayern de Munique teria pressionado e teria conseguido o segundo, o terceiro, o quarto gol se precisasse. Porque o Bayern de Munique é muito mais time que o PSG e foi mais time que o PSG durante toda a eliminatória. Então, eu acho que é melhor você fazer uma análise do todo do que do momento. Pelo que o PSG jogou na eliminatória, eu acho que mesmo que eles tivessem conseguido empatar contra o Bayern de Munique, eventualmente o Bayern de Munique iria pressionar, iria fazer os gols que precisava. Acho que é um cenário parecido com aquele da semifinal da Champions de 2019 entre Liverpool e Barcelona. Tem gente que fala, e se o Barcelona tivesse conseguido fazer um gol em Anfield? Cara, do jeito que foi o jogo, com o Liverpool o tempo inteiro pressionando e agredindo o Barcelona, se o Barcelona tivesse feito um gol, o Liverpool ia fazer 5, ia fazer 6, ia fazer 7. O Liverpool ia fazer quantos gols precisasse fazer, porque foi amplamente superior ao Barcelona naquele jogo. Então, acho que essa questão do e se dá pra gente dar uma contornada e tentar analisar de forma macro. Tá, só falando sobre o jogo então, eu fui num sites relacionados ao PSG, de fãs do PSG, né? E aqui teve a eliminação do Paris Saint-Germain sendo repercutida no cenário global. E, cara, eles destacaram aqui, basicamente, desde meios de imprensa aí da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, de diversos países, basicamente todo mundo massacrando o PSG, dizendo que é um novo fracasso, que é mais um desastre, falando de algumas estrelas do elenco, como o Mbappé, né, o Marca, que é de Madrid, obviamente, fazer aquela provocação, Mbappé, se você quer ganhar a Champions, você tem que sair, e você sabe pra onde, né, fazendo essa brincadeira aí. Então, assim, o que a gente tá falando aqui não é só uma questão do Eurocast, né, obviamente tá sendo tratado no mundo inteiro por todos os veículos de imprensa aí como um grande fracasso, como uma grande decepção. E aqui a gente também tem uma frase do Mbappé, que eu acho que aí poderia ser ressaltada, que é o seguinte, cara, eu achei uma declaração um pouco derrotista do Mbappé depois que acabou o jogo contra o Bayern de Munique, né? Ele falou, como disse no início da nossa temporada, na minha primeira conferência de imprensa na Champions League, íamos dar o nosso melhor. Nossa máxima é isso, essa é a verdade. Vamos nos questionar e voltar ao nosso dia a dia, que é o campeonato. Bom, então se isso aí foi o melhor, né, amigo? Então se isso aí foi o melhor, então tá difícil mesmo, né? Pô, cara, mas assim, eu acho que eu consegui entender o que ele quis dizer. Acho que foi mais ou menos o seguinte, com esse elenco, esse é o nosso máximo. É o que dá. Se eu não me engano, ele até chegou a dizer que o Bayern de Munique tem um time montado para ganhar Champions e o PSG não tem. E assim, eu concordo, cara. Eu acho que com esse elenco do PSG todo desequilibrado, sem opções, que lesiona um jogador e é um desastre, eu acho que é isso, cara. Acho que é isso. Não tinha muito mais o que fazer. Acho que assim, a gente pode questionar, por exemplo, a cagada que o PSG fez na fase de grupos de chegar para a rodada final sem saber o regulamento da competição. Que eles acharam que era só ganhar da Juventus e ele já estava com o primeiro lugar garantido. E o Benfica lá metendo gol a rodo no Maccabi Haifa para se classificar em primeiro. Se o PSG entra naquele jogo com todo o jogador sabendo que precisava fazer saldo de gol contra a Juventus, talvez eles tivessem feito saldo de gol e hoje a gente estaria falando do PSG que goleou o Bruges, está nas quartas de final da Champions e talvez o Benfica tivesse sido eliminado enfrentando o Bayern de Munique. Acho que isso aí dá pra gente questionar. Mas quando você pega o Bayern de Munique logo de cara, cara, com esse elenco, não tem o que fazer, cara. Tanto que assim, nos últimos 2 meses a gente falou, o Bayern de Munique é favorito. O Bayern de Munique é favorito, especialmente depois da lesão do Neymar. Então acho que aconteceu o óbvio, cara. Acho que não era nenhuma... Pra mim seria surpresa se o PSG conseguisse ir lá na Allianz Arena e virar contra o Bayern de Munique. Essa seria a grande surpresa. O Mbappé falou basicamente, agora a gente vai focar no campeonato francês, que é nosso grande objetivo. Imagina só a empolgação do vestiário do PSG pra ganhar o campeonato francês. Os caras devem estar
pulando de alegria lá pra tentar isso aí, né? Toda vez, quando o PSG cai cedo na Champions, só resta a Ligue 1. Acabou a E temporada. nessa temporada, mais ainda porque o PSG já foi eliminado na Copa da França também, pro maior rival, o Olympique Marseille. Então, a gente tá em março, metade de março, e daqui até junho, o PSG só tem a Ligue 1 pra jogar. Uma competição que, como eu falei, ele só tem a perder. Se o PSG ganha a Ligue 1, não fez mais que obrigação e ainda vai ser vaiado. E se não ganha, é vergonha, é vexame, é patético. É muito melancólico uma situação dessa, cara. É muito melancólico. E é isso que me faz questionar como que jogadores como Neymar, Mbappé e Messi escolhem ir para um lugar desse. Jogadores assim tão... Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas enfim, sobre o Paris Saint-Germain é isso, né? Daí a gente também tem esse fato de que o Messi, a Champions League, é uma história que não dá mais certo. Desde o título em 2005, quando ele tava lá com o trio MSN no Barcelona, o argentino só conseguiu chegar mais uma semifinal, caindo nas quartas ou nas oitavas de todas as outras edições. Isso aqui passa muito por aquele Barcelona melancólico que se tornou na reta final dele lá, né? Que se não fosse o Messi, aquele time lá seria... meio de tabela na La Liga, vai saber. E também tem a questão aqui do Bayern de Munique, que pode ser um dos grandes favoritos pra Champions agora, né? Vale lembrar que nessa Champions eles enfrentaram a Inter de Milão 2 vezes, o Barcelona 2 vezes, o PSG 2 vezes, e não tomou nenhum gol de nenhum desses times, cara. Tomou 2 gols na Champions, foram os 2 do Victoria Pilsen no mesmo jogo. O Bayern de Munique pra mim é o favorito. Pra mim é o melhor time dessas Champions. Tá 100%, 8 jogos, 8 vitórias. Se mostrou um time muito sólido e que é mortal quando precisa ser mortal. E assim, mesmo tendo perdido o seu melhor jogador, que era o Lewandowski, ainda assim eles conseguiram se adaptar a jogar sem ser em função de um super goleador, que era o Lewandowski, e estão conseguindo competir muito bem mesmo assim. Esse Bayern, eu acho que ele é mais irregular do que o das temporadas passadas, até porque assim, pra regularidade semanal, faz muita falta um cara que fazia 50 gols por temporada, queira ou não queira faz. Mas eu acho que talvez para uma competição de tiro curto, como é a Champions League, que são só 13 jogos possíveis, eu acho que esse time tá muitíssimo equilibrado e, na minha opinião, é favorito para ganhar o Hepta, Campeonato Europeu. E igualar o Milan, né? Seria histórico. Só voltando na real, aquela questão que tu levantou eu ia deixar pra depois, mas acho que vai encaixar melhor agora, cara. Só pra gente voltar na questão do PSG, então, pra fechar de vez. Nessas discussões que eu tava vendo aqui, desses analistas lá da Inglaterra falando sobre o clube, eles chegaram a fazer a seguinte pergunta: Yuri, pensa que tu é um jogador de alto nível, de elite aí do futebol mundial. Tu tá ali entre teus 23 e 27 anos, ou seja, tá no momento da carreira que tu pode tomar uma decisão muito importante, né? Tá chegando perto do teu auge e tal. Tu recebe uma proposta do PSG. Só que tu também recebe, de repente, uma proposta, sei lá, do City e do Real Madrid. Tu acha que tem chances de um cara mais ou menos nesse pique hoje escolher ir pro Paris, considerando tudo que tem acontecido lá? Eu acho que não. Ainda mais no cenário atual, em que a Premier League ela se tornou a NBA do futebol europeu. Que assim, o jogador, especialmente o jogador jovem, porque assim, o jogador jovem de hoje em dia, ele cresceu ouvindo que a Premier League é um lugar brabo para se jogar, é onde que as coisas mais absurdas de futebol europeu acontecem, é o lugar onde todo mundo quer estar. Entre ir e jogar numa Premier League, não tô nem falando em jogar na Premier League pelo Manchester City, pelo Manchester United, pelo Arsenal, pelo Chelsea, e jogar na Premier League pelo Leicester, pelo West Ham, pelo, sei lá, Aston Villa. O cara, ele tá com isso na cabeça. E aí, entre ir para essa competição e jogar no PSG, que é o time que só joga em função da Champions, que é o time que na metade da temporada pode ser que já não tenha mais nada pelo que brigar, porque vai ter caído na Champions. E que ainda por cima tem toda essa questão, essa briguinha de egos. Big Brother França que existe lá no PSG. Sinceramente, cara, acho muito difícil que um astro em ascensão do futebol europeu escolha ir para o PSG, como já aconteceu com o Neymar, por exemplo, né? Que quando o Neymar vai para o PSG, o Neymar era o grande herdeiro do futebol europeu. Todo mundo olhava para o Neymar e dizia: esse cara aqui vai assumir o bastão depois do Messi e do Cristiano Ronaldo. E ele escolheu ir para o PSG. E na época todo mundo questionou e todo mundo estava certo em questionar.